bom dia para você que está aqui hoje de manhã, vendo e ouvindo o programa da Rádio Escola da Bíblia. Estamos falando sobre a história de Israel. E hoje nós vamos ver um período importante, não é? Um trabalho importante destes homens de Deus, chamados de profetas. Os profetas de Deus viveram durante o tempo dos reis, junto com Saul, o primeiro rei. Samuel era o seu profeta. E depois, durante o período inteiro dos reis, aproximadamente do ano 1000 até o ano 400, não é? Onde temos um silêncio da Bíblia, nós temos esse período dos profetas de Deus. Os profetas do Velho Testamento, eles eram e tiveram um papel extremamente importante na história do povo de Israel. Muito importante. Eles pregavam a mensagem de Deus ao povo, traziam a mensagem da justiça de Deus ao povo, sempre que estes se desviavam do caminho. Então, você se lembra que o povo de Israel, infelizmente, se desviou do caminho muitas vezes. Foram desobedientes. E os profetas de Deus, de uma maneira corajosa, pregavam ao povo sobre o seu erro e sobre a sua decisão de voltar a obedecer ao Senhor Deus. Os profetas são divididos na Bíblia que nós temos em 16 livros. 17, se você contar as Lamentações de Jeremias. Mas os profetas são divididos, então, nestes livros. São 4 profetas maiores, que chamamos: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e 16, ou 12, quer dizer, profetas menores, totalizando 16. E os profetas menores são estes: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 12 profetas menores, 4 profetas maiores. Se você considerar, como falamos, Lamentações, junto com Jeremias, então seriam 5 livros dos profetas maiores. E esta divisão em profetas maiores e menores não se dá por causa da altura do profeta, né? Não é isso. Não era que um profeta era grande e outro era pequeno. Se dá pelo tamanho do seu livro. Então, simplesmente foi dividido em profetas maiores e menores, de acordo com a quantidade que eles escreveram. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel escreveram bastante. Então, são considerados os profetas maiores. Todos estes livros, que nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho destes homens, todos esses livros mostram a santidade de Deus, como Deus é perfeito, é santo. Mostram o perigo do pecado, da desobediência. Mostram as bênçãos, a recompensa da obediência. E falam também sobre a chegada de um Messias. Interessante, não é? Os profetas viveram durante esse período grande, alguns durante o Reino Unido, com Saul, Davi e Salomão,
outros no reino dividido, profetas do reino do norte, profetas do reino do sul, e outros durante o cativeiro e depois quando eles retornaram a Israel. Vamos tentar dar um panorama sobre os profetas hoje. Interessante que nem sempre a palavra de Deus usava o nome profeta. O profeta, ele era conhecido por outros nomes também. E esses nomes descreviam o caráter destes homens. Homens bons, homens de bom caráter. E os nomes que eles eram conhecidos descreviam o caráter destes homens. Vamos ver alguns nomes que encontramos na Bíblia que fazem referência aos profetas. O primeiro deles é homem de Deus. Homem de Deus. Nem sempre, quando você vê homem de Deus, se refere a um profeta. Mas, algumas vezes, o profeta é descrito como um homem de Deus. Uma pessoa mais intimamente ligada a Deus do que os outros homens. E por isso, chamado de um homem de Deus. Vamos ver alguns exemplos? Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel. Lá no comecinho da vida dos profetas, 1 Samuel, olha o capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. Aqui falando sobre o profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 9, olha os versículos 6. Começando aqui no versículo 6. 1 Samuel 9, 6 diz o seguinte: O servo, contudo, respondeu: Nesta cidade mora um homem de Deus, muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul e o seu servo procurando, não é? As ovelhas. E eles então, o servo diz: Olha, tem um homem de Deus aqui nesta cidade. Versículo 6, não é? Vamos perguntar a ele. Talvez ele nos mostre o caminho. E este homem de Deus era Samuel. Saul aqui, na verdade, está procurando pelos jumentos, não é? Não é pelas ovelhas, mas é um homem de Deus, a referência aqui. Um outro nome que nós podemos ver que é dado aos profetas é um servo de Deus. E, de novo, nem todas as vezes que lermos um servo de Deus está se referindo a um profeta. Mas algumas vezes, ao invés de profeta, nós lemos um servo de Deus. E aí mostra, então, o seu trabalho, não é? Ele tinha uma missão a cumprir, um servo de Deus. E essa missão era de pregar, entregar a mensagem de Deus ao povo. Vamos ver um exemplo aqui comigo. Vai lá para o livro de Amós, um dos profetas menores. Amós, capítulo 3. Olha só que interessante aqui. Amós, capítulo 3. Vamos ler o versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7. Olha aqui. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Aqui fica claro, não é? Que a palavra servo está se referindo ao profeta. Então, vários nomes, um homem de Deus, um servo de Deus,
mostrando o seu caráter e o seu trabalho. O homem de Deus, uma pessoa intimamente ligada a Deus. Um servo de Deus, mostrando o seu trabalho de pregar, de entregar a mensagem de Deus ao povo. Olha uma outra palavra que vemos para o profeta, um mensageiro de Deus. Um mensageiro de Deus. As suas palavras tinham autoridade divina. Não eram palavras de homens, mas eles eram mensageiros de Deus. Olha um exemplo aqui comigo. Vai lá para o profeta Ageu, mais um dos profetas menores. Ageu, vamos no capítulo 1. Ageu, capítulo 1, vamos ler o versículo 13. Ageu, capítulo 1, versículo 13. Diz o seguinte: Então, Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Um mensageiro de Deus. Uma outra palavra usada para descrever o profeta. Vamos ver mais um aqui, e depois vamos entrar no trabalho destes homens. Olha comigo o livro de Ezequiel, um dos profetas maiores agora. Ezequiel, vai lá para o capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. E a palavrinha usada aqui é vigia. Vigia. Ezequiel, capítulo 3, a partir do versículo 17. Ezequiel 3:17 diz o seguinte: Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a palavra, para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. A NVI que eu estou usando traz a palavra sentinela. Na sua versão, talvez, no Almeida está vigia, vigia. Mas é a mesma coisa, não é? Um sentinela, um vigia, que explicava para o povo a sua situação e os advertia. Como um vigia e um sentinela que está vendo o perigo chegando. O profeta de Deus era um vigia, um sentinela, advertindo o povo do seu pecado. Então, nós temos vários termos usados para descrever o profeta. Por exemplo, vamos repetir aqui: um homem de Deus, um servo de Deus, um mensageiro de Deus, um vigia, um intérprete. E você muitas vezes vai ver também a palavra profeta, tá? Que é o nosso termo. Agora, muito interessante que você vai ler muitas vezes e você vai encontrar estas palavras. E você vai entender pelo contexto que está se referindo a um profeta de Deus. Agora, muito importante para o nosso entendimento dos profetas, são dois princípios que eu quero conversar com você agora. Dois princípios importantes para entendermos os profetas. Infelizmente, hoje, a palavra profeta significa algo diferente do que significava na época. Nós temos palavras que vão mudando o seu significado com o passar do tempo. E se nós não tomamos cuidado, nós vamos usar a palavra que foi usada no Velho Testamento com o significado que ela tem hoje
E aí nós vamos errar o significado. Então, nós precisamos entender dois princípios bem importantes com relação aos profetas, para entendermos o seu trabalho. O primeiro princípio importante é que eles eram pregadores. Eles anunciavam a mensagem de Deus. E a sua função principal, então, era a de ser um pregador da palavra. A sua função principal era anunciar a mensagem de Deus para o povo daquela época. Hoje nós pensamos na palavra profeta e pensamos em alguém que vai falar o futuro. Mas na época dos profetas, a palavra profeta significava falar por Deus. Eles falavam, anunciavam a mensagem de Deus para o povo daquela época. Se você quiser colocar até em termos percentuais, nós podemos até dizer que 90% do trabalho do profeta era o de anunciar a palavra de Deus. 10% do seu trabalho era falar de coisas futuras, como a chegada do Messias. Hoje você pensa em profeta e 100% é falar do futuro. Mas não era este o trabalho do profeta. Então, o primeiro princípio importante para entendermos esse período e estes homens de Deus era que eles eram pregadores da palavra. E a sua função não era agradar as pessoas através de opiniões populares, mas sim de declarar com fidelidade o que Deus havia lhes dado, a mensagem de Deus, independente se as pessoas gostavam ou não. Bem diferente de hoje, não é mesmo? Hoje os profetas atuais falam coisas que as pessoas querem ouvir. Eles querem ser populares. Eles querem que o povo goste deles. Então, vamos falar de coisas que o povo quer ouvir. O profeta, na época do Velho Testamento, ele pregava a palavra de Deus. Ele não falava aquilo que o povo queria ouvir. Pelo contrário, ele falava o que Deus queria que o povo ouvisse. Muito importante esse princípio, porque eles vão falar, eles vão ensinar, eles vão trazer uma mensagem para o povo daquela época. Esse era o trabalho deles, de trazer a mensagem de Deus. Você se lembra? Eles não tinham a palavra de Deus escrita na mão deles, como você e eu temos hoje. Essa bênção, não é? Mas Deus falava através deles. Então, o primeiro princípio, eles eram pregadores da palavra. O segundo princípio, importante também, para entender este período, era que a mensagem destes homens era relevante e atual para a época em que eles viviam. Olha só que interessante. A mensagem deles era uma mensagem atual e relevante para a sua época. Sem dúvida, eles falavam de coisas futuras, não é? A vinda do Messias. Mas o mais importante era a pregação sobre os problemas
que o povo de Israel estava passando. A sua desobediência, o seu pecado. Eles falavam exatamente aquilo que o povo precisava ouvir, não o que o povo gostava de ouvir. Dois princípios, então, muito importantes para entendermos esse período dos profetas. O primeiro princípio é que eles eram pregadores da palavra para aquele povo. E o segundo era que a sua mensagem era atual e relevante para aquele povo. Nós não podemos ler os profetas, esses 16 profetas, não é? 4 maiores e 12 menores, e achar que tudo ali está se referindo ao nosso tempo, ou ao tempo futuro. Aí nós vamos ler de uma maneira errada. A mensagem deles era para aquele povo. E nós temos que entender dentro deste contexto tudo que está escrito ali. Lógico que algumas coisas são do futuro, mas pouco. Lembra, 90% da mensagem dos profetas era trazer a palavra. E trazer a palavra de uma maneira relevante para aquela época. Isso é muito importante no entendimento dos profetas, para que nós não tenhamos um entendimento errado. Algumas pessoas leem o livro dos profetas e acham que, como está escrito profeta, é tudo para o futuro. E não é. Era para aquela época, para aquele povo. Eles estavam desobedecendo a Deus. Já vimos isso com a vida dos reis, principalmente os reis do norte. E o profeta, então, falava a verdade. Ele não estava preocupado em ser popular. Ele não estava preocupado em ter um alto ibope. Ele estava ali para falar a mensagem que Deus lhe havia dado. Uma diferença bem grande, não é? Entre os profetas do Velho Testamento e estes profetas de hoje, que se dizem profetas, não é? Os profetas de hoje querem ser reconhecidos. Eles querem popularidade. Eles querem falar daquilo que o povo quer ouvir. Os profetas do Velho Testamento, não. Eles falavam o que Deus dizia para eles falar. Não importa se fossem ser populares ou não. E a maioria não era. A maioria não era. Era perseguida pelo que eles traziam, pela mensagem que eles traziam. Com certeza. Olha só. Dois, então, princípios importantes para entendermos esse período e a mensagem destes homens. A sua pregação era para aquela época. Eles eram pregadores, eles falavam o que Deus mandava falar, independente se o povo gostasse ou não. E a mensagem deles tinha sentido, relevância para a época em que eles viviam. Lógico que nós hoje aprendemos e reconhecemos muitas lições deste período. É fácil, não é? Uma lição aqui para nós é falar somente o que a palavra diz. Não ficar inventando coisas. Não ficar dizendo coisas para agradar os outros. Mas falar do que a palavra de Deus ensina. O nosso ensino deve agradar a Deus. Essa é uma boa lição para nós hoje, não é? E vamos ver várias outras lições aqui. Mas dois princípios importantes, então. Eles eram pregadores, a sua função era pregar a palavra, e a sua palavra, o que eles ensinavam, tinha relevância para o povo daquela época.
Vamos falar um pouquinho do ensino destes homens, então. O que é que eles ensinavam? O que é que eles falavam, os profetas? Eles pregavam sobre muitas coisas, sobre muitos assuntos e sobre várias coisas erradas que o povo estava fazendo. Mas, resumindo, basicamente, três ideias, três assuntos receberam um, vamos dizer, um ensinamento maior destes profetas. E eles eram o seguinte: a natureza de Deus, lembra? Deus é um Deus santo. Esse era um dos assuntos que os profetas tratavam. O segundo, o pecado do povo e a sua necessidade de arrependimento. E o terceiro, a vinda do Messias, o dia do Senhor, a vinda do Messias. Três assuntos importantes que os profetas, então, traziam na sua mensagem. E você lendo esses livros dos profetas, você vai ver esses três assuntos. A natureza de Deus, Deus é um Deus santo, criador, perfeito. O pecado do povo e a necessidade do seu arrependimento. E a vinda do Messias. Vamos dar alguns exemplos desses três assuntos? Primeiro deles, a natureza de Deus. A natureza de Deus. Olha, Deus é, para os profetas, o legislador onipotente sobre o universo. Ele é o Senhor dos exércitos. E o poder de Deus se manifesta nos acontecimentos da história da humanidade. Deus, então, é o legislador onipotente do universo. Olha um exemplo desse no profeta Isaías. Abre comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Isaías 40. Então, nós estamos falando, então, sobre o que os profetas ensinavam. Muitas coisas, mas três delas chamavam mais a atenção, usavam mais o seu tempo. E uma dessas três era a natureza de Deus. Deus é o Criador, o legislador do universo, o Senhor dos exércitos. Não é? Ele trabalha na história da humanidade. Isaías capítulo 40, começando no versículo 26. O profeta Isaías diz: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Olha que interessante. Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam altos como águias,
correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que texto bonito aqui do profeta Isaías, né? Falando sobre a santidade de Deus, a natureza de Deus. Deus é o Criador. Deus chama as estrelas pelo nome e todas elas comparecem. Deus é o Deus supremo, o Senhor da criação. A natureza de Deus era um dos temas importantes dos profetas. Ainda debaixo da natureza de Deus, os profetas também falavam que Deus era quem moralmente governava o mundo. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus reto, justo, misericordioso. Isso o distinguia dos homens e dos deuses pagãos. Os deuses não eram assim, mas o verdadeiro Deus é justo, misericordioso, reto, santo. Quando ele castiga uma pessoa ou uma nação, sempre existe um motivo justo para este castigo. Olha comigo, um livro que nós não usamos muito, mas é um dos profetas menores, o livro de Sofonias. Procura aí na sua Bíblia o livro do profeta Sofonias. E vamos lá para o capítulo 3. Sofonias, capítulo 3. Vamos ler dos versículos 5 a 7. Sofonias, capítulo 3, 5 a 7. Olha o que o profeta diz aqui, versículo 5. No meio dela está o Senhor, que é justo e que jamais comete injustiça. A cada manhã, ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas. Ninguém foi deixado, ninguém. Eu disse à cidade: com certeza você me temerá e aceitará correção, pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. Mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. O profeta Sofonias dizendo que o Senhor é justo. Ele não pode cometer injustiça. Quando ele castiga, existe uma razão justa para este castigo. Os profetas falavam, então, da natureza de Deus. Deus é o legislador do mundo, o Criador. Deus é um Deus justo, reto, misericordioso, santo. Quando alguém era castigado, tinha uma razão justa para este castigo. E também eles falavam, debaixo da natureza de Deus, que Deus era o Deus da aliança com Israel. Enquanto Deus criou, enquanto Deus estava governando tudo, Deus escolheu um povo, o povo judeu, o povo de Israel. Olha comigo o profeta Oséias. Oséias, capítulo 11. Oséias, capítulo 11. Vamos ler dos versículos de 1 a 4.
Oséias 11, 1-4 diz o seguinte: Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito, chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereciam sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Debaixo dessa natureza de Deus também existia essa escolha de Deus pelo povo de Israel. Então, uma das pregações, uma das mensagens que todos os profetas falavam era sobre a natureza de Deus. Deus é um Deus criador. Deus governa o mundo inteiro. E o poder de Deus se manifesta na história humana. Deus é um Deus santo, um Deus justo, um Deus reto, um Deus misericordioso. Ele não pode fazer algo errado. E quando ele pune alguém, existe sempre uma razão justa para este castigo. E apesar de Deus ter criado tudo, ele escolheu um povo, o povo de Israel, para ser o seu povo. Os profetas lembravam, então, o povo de Israel sobre a natureza de Deus. Uma mensagem importante que nós encontramos aqui nos livros dos profetas. O segundo assunto que os profetas tratavam com bastante amplidão, com bastante relevância, era o pecado do povo e a necessidade do arrependimento. Você se lembra, estudando junto agora, durante todas essas aulas que tivemos sobre a história de Israel, o quanto o povo desobedeceu, infelizmente. Infelizmente. Desobediência. E o castigo de Deus, o pecado do povo desobedecendo. Então, o profeta vai falar sobre o pecado do povo e a necessidade de arrependimento. E eles não eram muito comedidos, não, na sua pregação. Os profetas denunciavam o pecado do povo de uma maneira muito decisiva, de uma maneira muito real, mas não deixavam de falar sobre arrependimento. Vocês erraram e fizeram isto, 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 isto e isto. E vocês precisam se arrepender. Depois deles, então, falarem sobre a natureza de Deus, a sua pregação se voltava para o pecado do povo, a desobediência do povo e a necessidade do povo de se arrepender. Vamos ver alguns exemplos disso? Olha o profeta Isaías, mais uma vez. Abre comigo em Isaías, capítulo 55. Volta lá para o profeta Isaías, capítulo 55. Vamos ler os versículos 6 e 7. 6 e 7, uma passagem conhecida, mas que ilustra essa parte da mensagem do povo, o seu pecado e a necessidade do arrependimento. Isaías 55, versículos 6 e 7. Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele, enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho
e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Que passagem bonita, não é? Sobre o arrependimento. E se eles fizessem, se eles se arrependessem, Deus daria de bom grado o seu perdão. Que lição importante para você e para mim. A relevância da mensagem era para aquela época, mas a lição é para você e para mim. Quando nós nos arrependemos de coração puro, Deus dá livremente o seu perdão a nós. E a mensagem era esta para o povo: vocês erraram, vocês pecaram, vocês desobedeceram, mas voltem-se para Deus enquanto ainda tem tempo. Se arrependam e Deus dará o seu perdão. Abre comigo em Ezequiel, outro dos profetas maiores. Vamos para o capítulo 18. Vê também essa mesma ideia. Ezequiel, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 20. Ezequiel 18, a partir do versículo 20. Uma passagem também bem conhecida. Diz o seguinte: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas, se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos, e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Que bonito, não é? O profeta falava sobre o pecado do povo sem tirar nada. Ele falava o que precisava falar, mas também encorajava o povo de Israel ao arrependimento. E dizendo que se eles fizessem isso, Deus não se lembraria dos seus pecados, esqueceria, apagaria, e eles seriam perdoados. A natureza de Deus, o pecado e o arrependimento, mensagens importantes dos profetas, mas eles também falavam sobre a vinda do Messias. Também fazia parte da sua mensagem. Os profetas pregavam, mostravam para o povo que haveria um dia em que Deus manifestaria todo o seu poder. Israel achava que naquele dia eles triunfariam sobre todos os seus inimigos. Mas o profeta estava avisando para eles que se eles continuassem desobedientes, se eles continuassem em seus pecados, este dia, a vinda do Messias, o dia do Senhor, seria um dia de juízo, um dia de trevas para aquele povo. Os profetas também falavam que haveria um futuro glorioso para o povo de Israel.
se eles obedecessem. O Messias estava chegando e traria então salvação a todos os que obedecessem a sua mensagem. Olha comigo o profeta Isaías, mais uma vez. Vai lá para o capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Vamos ler os versículos 1 e 2. Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2, diz o seguinte: um ramo surgirá do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi, né? Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Haveria um dia em que o Messias chegaria para trazer salvação. E haveria um dia também, o final dos tempos, aonde aqueles que fossem desobedientes seriam punidos e aqueles que fossem obedientes seriam recompensados. Então nós temos na mensagem dos profetas basicamente 3 assuntos que eles trataram mais: a natureza de Deus, o pecado e o arrependimento, e a vinda do Messias, o dia do Senhor. O dia do Senhor. Lições importantes para você e para mim, não é? Olha, nós precisamos de arrependimento, eu e você. Se nós estamos desobedecendo ao nosso Senhor Deus, se nós estamos praticando coisas contrárias à sua palavra, a palavra de Deus denuncia os nossos pecados. E nós precisamos de arrependimento, enquanto ainda há tempo. E se fizermos isso, a palavra do Senhor também ensina que Deus, ele vai se esquecer dos nossos pecados. Que bonito, não é? Deus vai apagar os nossos pecados, se nós nos arrependermos. E é isso que nós precisamos fazer. E um dia, Jesus irá voltar. E ele vai trazer recompensas para aqueles que são obedientes. E vai trazer juízo, vai trazer trevas para aqueles que são desobedientes. Eu quero rapidamente agora, nessa parte final do nosso assunto sobre os profetas, eu quero colocar um gráfico aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Gostaria de compartilhar uma tela com todos vocês agora, um gráfico que fala sobre os profetas em relação ao tempo em que eles viviam. Mas eu vou mencionar, então, os nomes. E você, então, pode lembrar e marcar todos esses nomes durante o período em que eles profetizaram. Durante o reino, então, unido, durante o reino unido, você tem alguns profetas, por exemplo, o profeta Samuel, o profeta Natã, e você pode ler, então, principalmente, 1 Samuel, 2 Samuel e o começo de 1 Reis. E você vai encontrar ali os profetas que pregavam para o povo, enquanto o reino estava unido. Agora eu quero dar para você, a partir então dessa divisão dos profetas que fizemos em profetas maiores e menores, quais profetas
profetizaram no reino do sul, Judá? Quais profetas profetizaram no reino do norte, Israel? Então, escreva aí se você está marcando. Profetas do reino do norte, então, as 10 tribos que se dividiram. Elias, um profeta bem conhecido. Eliseu, Jonas, Amós e Oséias. Todos profetas no reino do norte. Elias, Eliseu, Jonas, Amós e Oséias. 5 profetas. Profetas do reino do sul agora, Judá. Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque e Jeremias. São 8 profetas no reino do sul. Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque e Jeremias. Depois, o povo foi levado ao cativeiro. E nós tivemos alguns profetas que profetizaram e que viveram durante este tempo. 2 profetas principalmente, Ezequiel e Daniel. São profetas durante aquele período do cativeiro. E eu estou falando ali do cativeiro na Babilônia, né? Quando o reino de Judá foi levado como cativo. Ezequiel e Daniel. E depois nós tivemos 3 profetas que profetizaram durante o retorno do povo. Depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, o povo retorna. Lembra? Com Neemias, com Esdras. E nós tivemos 3 profetas durante aquele período. O profeta Ageu, Zacarias e Malaquias. 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, nós temos esses profetas todos, não é? Que profetizaram ou durante o Reino Unido, ou quando o reino se dividiu, norte e sul. Profetas que estavam com o povo durante o cativeiro, e profetas que estavam com o povo quando eles retornaram depois do cativeiro. Você tem estes profetas, então, você tem aí o nome de todos eles, para que você possa, então, se colocar na época em que o profeta estava profetizando e ensinando. Profetas de Deus, um período importante na história do povo de Deus. Se lembra, então, daqueles 2 princípios importantes para entendermos esta época. O primeiro deles, o profeta era um pregador, ele não falava do futuro. A sua mensagem era trazer para o povo o que Deus estava dizendo. Não importa a popularidade, não importa o que o povo queria ouvir. Ele trazia a mensagem de Deus. Esse era o primeiro princípio. Eles eram pregadores da palavra. E o segundo é que a sua mensagem era atual e relevante para aquela época. Eles estavam falando sobre os pecados do povo. O arrependimento era atual, relevante para aquela época. Nós não podemos ler os profetas e achar que tudo que está ali está falando sobre o futuro. Não é verdade. 90% do seu ensino era relevante àquela época. A sua mensagem, basicamente 3 coisas. A natureza de Deus. Deus é um Deus santo, justo, reto, misericordioso, criador.
Deus escolheu um povo para ser seu, o povo de Israel. Os pecados do povo, olha, vocês estão desobedecendo, vocês estão praticando idolatria, está errado. Precisam se arrepender. E também falavam do dia do Senhor, a chegada, a vinda do Messias. Mensagens importantes dos profetas corajosos, falando sobre os erros do povo. Pessoas importantes, os profetas de Deus. Deus abençoe você, que você tenha um dia hoje abençoado, cheio de vitórias, cheio de bênçãos do nosso Deus. Deus abençoe você. Ele é o nosso Pai, Deus fiel. Deus fiel.